Bom dia pessoal e querido Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 16. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad. Os links estão na descrição. Capítulo 16. Nos portões. Estou tão cansado da selva. Charlie comentou enquanto ele, Guile, Chun-Li e Naruto seguiam o exemplo de Kami pelo deserto da Tailândia. A adolescente loira Femme Fatale os vinha conduzindo nas últimas horas, e embora nenhum deles precisasse descansar, desviar de cobras venenosas e insetos desagradáveis não era a maneira que eles gostavam de passar o tempo. Como ele poderia realmente construir uma base na selva que ninguém pudesse ver do ar? Ele a construiu no subsolo? O que é isso, Nan? Guile respondeu, batendo com o bíceps na tatuagem da bandeira americana ao sentir um mosquito rastejando sobre ela. Eu realmente duvido que esse cara tenha uma série de túneis subterrâneos. Ouvindo algo sobre o qual ela poderia falar e talvez ajudar, Khan me falou, Mestre Bison não tem uma série de túneis. Ele tem uma base completa de operações aqui. Normalmente você estaria certo ao dizer que construir uma base que seria difícil não ser visto por batedores intrometidos. Mas não há muita presença militar estrangeira na Tailândia. Fora isso, ele tomou precauções na construção da base. Chun-Li olhou para Naruto, que decidiu ficar na retaguarda e distribuir clones para evitar uma emboscada. Apenas por precaução, ela chamou Bison de mestre novamente. Você tem certeza de que esta é a melhor ideia? Ela não é uma pessoa má, na verdade não. Naruto respondeu, sentindo-se nervoso com o ritmo lento em que eles estavam se movendo. Ele preferia pular por entre as árvores, uma forma mais rápida de atravessar as florestas em sua opinião, mas ele era a única pessoa treinada para fazer tal coisa. Então ele estava preso a caminhar com o resto deles. Khan o chama assim há sabe-se lá quantos anos e ela simplesmente se separou da Shadalo. Ela vai parar eventualmente. Bem, se esse fosse o caso, então Chun-Li estava realmente desejando que algo a tirasse desse hábito e se apressasse. Foi meio enervante ser levado pela selva densa por uma pessoa que era uma famosa assassina da Shadalo, alguém que ainda chamava a líder da referida organização criminosa de mestre quando ela deveria estar se preparando para lutar contra ele. Isso a fez sentir que algo terrível poderia acontecer a qualquer momento. Nesse ponto, Kami de repente correu para frente, assustando os outros que começaram a correr também para acompanhá-la. Ela correu um pouco, mas parou no topo de uma ladeira bastante íngreme para permitir que os outros a alcançassem. Ela não disse nada enquanto eles a cercavam ao alcançá-la, tudo o que ela fez foi apontar diretamente para o vale à sua frente. A visão que eles testemunhavam explicava por que ela havia corrido até aquele ponto. No vale abaixo deles havia uma base bem disfarçada entre as árvores do tamanho de uma pequena cidade, principalmente em uma grande estrutura com alguns edifícios menores nos fundos, provavelmente áreas de abastecimento ou quartéis. Telhados baixos camuflados ao estilo da selva ao seu redor, construídos ligeiramente no solo para se ajustarem à baixa altura do telhado, nenhuma pavimentação, pois não era necessária para os veículos abaixo, que consistiam em jipes, caminhões, helicópteros, pequenos overcrafts e um grande jato de nível militar com capacidade de pairar. E esses eram apenas os veículos fáceis de ver. Eles tinham torres escondidas que podiam disparar através das folhas frágeis que escondiam a base da vista de cima. Isso sem mencionar que havia dezenas, talvez centenas de soldados estacionados, parecendo formigas andando pelo formigueiro para os observadores. A base de operações da Shadalo no Sudeste Asiático, presumo. Chun-Li disse, preparando-se mentalmente para a luta quando eles descessem lá, é um prédio grande para explodir. Espero ter trazido explosivos suficientes. Guile grunhiu de aborrecimento para a base que parecia bem fortificada e seguiu em frente com Charlie enquanto eles começavam a descer para o vale abaixo. Eles ainda tinham mais 1 ou 2 horas de caminhada antes que pudessem sequer pensar em se posicionar para se infiltrar. No cume, Naruto ficou um pouco para trás novamente quando Chun-Li e Kami passaram por ele para seguir os dois soldados mais velhos. Se esses caras têm armas, não tenho certeza de quão úteis os clones serão.
exceto para ajudar a desviar de balas. Ah, quem ele estava enganando? É claro que eles têm armas, não há como eles não terem armas. Naruto disse para si mesmo desanimado. XXX, Estradas da Selva da Tailândia, Sakura Batsuken Sagat vs. Ryu. Enquanto quem observava atentamente a luta contínua entre Sagat e Ryu, tanto Batsu quanto Sakura não conseguiam desviar os olhos porque nunca tinham visto uma luta dessa magnitude de perto. Não é de admirar que Ryu tenha chutado os dois com tanta força que apenas quem poderia revidar. Isso até fez quem perceber que ele realmente deveria ter lutado com Ryu desde o início, porque ele poderia ter aguentado. Isso fez-se sentir um idiota ao ser derrubado tão facilmente, mas em sua defesa aquela joelhada na parte de trás da cabeça não foi um movimento de Ryu. Ryu não lutou para mutilar daquele jeito. Sua repreensão interna por sua negligência foi interrompida pelo comentário de Batsu: ok, quando chegarmos em casa, definitivamente terei que começar a treinar muito mais. O jovem normalmente beligerante declarou admirado com o ritmo em que Sagat e Ryu estavam lutando. Em que diabos nos metemos? Ele então se encolheu e se abaixou quando uma árvore atrás dele foi esmagada e derrubada. Ó cara! Ele rapidamente se afastou mancando mais rápido que pôde com suas muletas enquanto a luta avançava atrás dele. A árvore foi destruída por um chute de Sagat, que Ryu conseguiu desviar antes de retaliar com uma série de socos nebulosos que atingiram as costas dos braços bloqueadores de Sagat. O mestre de Muay Thai simplesmente resistiu à tempestade até que a combinação fracassada terminou antes de atacar com um chute forte no corpo de Ryu que o derrubou. Começando a correr, Sagat então se lançou em Ryu, liderando com o joelho, KHE com acento grave CX, joelho de tigre. Ryu bloqueou o golpe poderoso, mas recuou alguns metros com a força do ataque. Se os próprios pensamentos de Ryu pudessem brilhar, ele teria notado que Sagat certamente não havia ficado mais fraco nos últimos anos, e ele parecia muito mais seguro de si do que da última vez que se encontraram após a derrota do homem em suas mãos. Alto, confiante e com aparência majestosa, Sagat não parecia encarar a batalha como um conflito intenso e devastador com seu maior rival, pelo qual ele ansiava apenas algumas semanas antes. É isso? Isso é tudo o que é preciso para quebrar seu espírito como artista marcial, as artimanhas distorcidas de Bison? Em vez de responder, Ryu se lançou em Sagat mais uma vez, onde eles se envolveram em uma furiosa onda de socos e chutes que apenas quem conseguiu entender. Você estava me agradando, não estava? A atenção de Ken foi desviada da batalha momentaneamente quando Sakura falou com ele ao lado dele enquanto ela também observava o combate em andamento. Venha de novo? Do que você está falando? Quando você disse que eu estava muito forte depois do nosso treino de ontem, você estava apenas me encorajando. Sakura disse sem sequer olhar em sua direção. Ela sentiu que se perdesse um momento da luta, teria perdido algo importante ou incrível. Não posso lutar assim. Não posso lutar como você estava lutando para igualar Ryu antes. Você se conteve contra mim, e Ryu se conteve contra Naruto quando eles se enfrentaram antes. Ela sabia com certeza que Naruto também se conteve para não destruir propriedades privadas, mas os níveis que Ryu subiu em termos de força aqui foram assustadores. Revirando os olhos, Ken deu um tapa na cabeça dela, provocando um grito indignado e falsos olhos marejados. Se você vai desmoronar e ter sua própria crise de identidade em relação à sua própria força, você pode salvá-la para um momento menos sério? Ele comentou antes de tirar Sakura do caminho dos destroços de um trecho destruído da estrada que iria atingi-la. Hadouken, punho de impulso. O orbe azul de Ki crescente voou das mãos de Ryu em Sagat apenas para o homem chutá-lo diretamente para o ar e inofensivamente baixá-lo de volta em um chute de machado que quebrou a estrada e pretendia esmagar Ryu se ele não tivesse se esquivado. O ágil Ryu respondeu com um chute na perna estendida de Sagat para comprometer seu equilíbrio antes de um ataque secundário com seu poderoso gancho alto, Shoryuken, Rising Dragon Fist. O golpe atingiu Sagat sob o queixo e o fez voar de volta para o tronco de uma árvore. Ele caiu e caiu de pé no chão, onde cuspiu sangue da boca e mexeu a mandíbula. Ah, não tão forte quanto aquele que me marcou. Seus punhos não têm alma por trás deles. Nenhum sentimento. Se você se deixar transformar em uma marionete,
nunca mais poderá se chamar de guerreiro. E você sempre perderá para um verdadeiro Índice X, Tiger Shot. Sagat se agachou até a altura de Ryu e deu um soco com ambas as mãos com força suficiente para empurrar seu ki em uma rápida explosão crescente de energia amarela que forçou Ryu a se levantar para se defender. Ele explodiu fora de sua guarda, mas escondeu sua visão da aproximação de Sagat. E a visão do novo movimento de Sagat, baseado em algo muito familiar a todos os presentes. SEXSXYDW, Tiger Uppercut. Um gancho de salto foi desenrolado de Sagat que enviou os dois para cima a mais de 5 metros de altura, mostrando a impressionante habilidade natural de salto de Sagat e sua força bruta para derrubar Ryu pelo menos naquela altura também. Não foi isso. Batsu começou a dizer, apontando uma muleta para os combatentes nas alturas. Eu acho que é. Quem mais ou menos confirmou o que ele presumiu que o jovem estava pensando e o que o olhar de Sakura disse a ele, ela também supôs, é baseado no Shoryuken. Até mesmo a pequena torção no ar que ele lançou lá para adicionar impacto. Sagat saltou no ar depois que a extensão total de seu Tiger Uppercut chegou ao fim. Ele olhou com grande satisfação quando Ryu caiu de costas no chão com um baque audível e sólido. Ele simplesmente ficou lá com seus braços enormes cruzados sobre seu peito igualmente enorme com cicatrizes enquanto Ryu começava a se levantar. Isso é o que o coração de um verdadeiro lutador traz para você, Ryu. Eu perdi para o seu pequeno gancho assassino e pensei por que não incorporar um similar técnica em meu próprio repertório. O coração de um verdadeiro lutador permite que você aprenda e cresça. Continue melhorando e encontre inspiração para seguir em frente. Algo que você não tem como é. Então, quando eu te derrubo, você é só vou deitar, porque você não terá coragem de se levantar. Não. Como antes. Tudo o que Ryu fez foi se levantar e assumir sua posição de luta, com um olhar morto ao fazê-lo. Sagat apenas zombou disso e casualmente voltou para o seu próprio estilo, entendo. Bem. Acho que você nunca será considerado um mestre em seu estilo de luta, afinal. Você nem mesmo é um mestre de si mesmo. Ele percebeu que Ryu ainda não havia saído de seu lugar e decidiu tomar a iniciativa. Com passadas longas de suas pernas altas, Sagat começou uma corrida poderosa antes de se preparar para passar direto por Ryu. Nenhum guarda que ele tinha iria impedi-lo de ser derrotado. Em seu próximo movimento, THLYCX, Destruição do Tigre. Ele estava prestes a colocar toda a sua força em um joelho que nunca iria forçá-lo a quebrar o passo ou a combinação, pois seria apenas o primeiro movimento. Espere! Pare! O grito de Sakura teria caído em ouvidos surdos se Sagat não tivesse sido tão atencioso. Mesmo sem ter percepção de profundidade com seu único olho, ele percebeu a visão sutil dos braços de Ryu não estando mais tensos. Ele ainda estava em sua posição, mas como dizia o ditado, as luzes estavam acesas, mas não havia ninguém em casa. Nem houve qualquer indício do Psycho Power de Bison influenciando suas ações. O joelho de Sagat parou de atingir Ryu bem entre os olhos por centímetros antes que ele abaixasse a perna e sorrisse. Bem, o que você sabe? Questionar sua direção foi o que foi necessário para fazer você parar. Ele começou a rir antes de repente dar um soco forte no rosto de Ryu sem avisar, para o choque de todos que assistiam. Talvez quando você acordar desta vez você esteja todo junto. Sakura e Ken rapidamente chegaram ao lado de Ryu enquanto ele estava deitado no chão, fazendo uma careta de dor após o feno desbloqueado de Sagat. Para que foi isso? Sakura perguntou, um tanto ofendida com as ações do grande tailandês. Ele já tinha parado. Foi por isso que gritei. Ela soltou um nep de medo quando os olhos de Sagat se voltaram para ela antes de começar a rir novamente. O que é tão engraçado? Eu bati nele porque ainda lhe devia a cicatriz e o tempo de recuperação que levou depois. Ele tem sorte de um soco ser tudo o que ele consegue, mas eu quero uma luta de verdade da próxima vez, então aleijá-lo ou causar-lhe danos cerebrais agora não teria acontecido. Sido aconselhável. Sagat disse casualmente,
sem vergonha de fazer isso. Com sua necessidade de estar lá satisfeita, Sagat se virou para ir embora, até a próxima vez. Lutar agora não seria adequado. Há coisas mais importantes acontecendo agora, e até mesmo as rivalidades precisam ter seus limites. Ken se levantou, deixando seu amigo para Sakura e Batsu, que por acaso estava mancando de muletas. Você está indo embora? Simples assim? O que aconteceu com Ryu? Ele perguntou, ainda sem ter nenhuma das respostas que precisava para entender o que estava acontecendo. Chame-o de impaciente ou algo assim, mas ele tinha certeza de que sofreu uma concussão e não encarava esse tipo de coisa levianamente, especialmente quando não sabia o motivo. Como eu disse, Sagat pronunciou, sem se virar. Enquanto continuava a caminhar pela estrada em sua própria direção, Bison foi a causa da lavagem cerebral do seu amigo. Ele está bem agora se você puder sentir o ki dele. Ele apontou em uma direção para a selva profunda. Se você se importa, é onde fica a base de Bison. É muito longe, mas você não pode perder se chegar lá. Ryu sentou-se, começando a se orientar agora que estava consciente. Ele estava ciente das coisas que estavam acontecendo desde que caiu sob o controle de Bison, mas não conseguiu fazer nada além de simplesmente observar até que ele revidou e recuperou a autonomia sobre sua própria pessoa. Espere. Você não vai tentar me perguntar para uma partida agora que estamos aqui. Ouvir a voz de seu rival fez com que o ex-deus do Muay Thai parasse apenas o tempo suficiente para se dirigir a ele. Não estou pronto para enfrentá-lo em uma batalha real novamente. Ainda não. Passei muito tempo obsessão e não há tempo suficiente para crescer. Com isso dito, ele se afastou novamente. Da próxima vez eu vou te vencer e te mostrar quem é o mais forte. Não por vingança, mas porque é o meu destino. Em vez de alguém sair para detê-lo ou tentar dizer algo para mantê-lo ali, eles apenas o observaram vagar pela estrada até desaparecer de vista. Como se algum deles conseguisse convencer aquele homem a parar. Mas ainda assim, ele ajudá-los foi bastante admirável da parte dele. Ou isso ou ele estava realmente apaixonado por vencer uma luta justa contra a última pessoa que o derrotasse completamente. Para surpresa de Ryu, ao saber da ocupação de Sagat como guarda-costas de Bison, o homem acabará de lhes dar a localização do ditador malvado e nem sequer tentou detê-los, nem parecia que se importava. Ryu já sabia a localização. Mas os outros ainda não. Ó cara! Batsu disse, movendo as muletas embaixo dele. Bem, vamos para aquela vila onde deveríamos encontrar a Brigada Loira. Não podemos estar tão longe, certo? Mancar. Por quilômetros e quilômetros não parecia nada divertido, mas que outra opção ele tinha? Em vez de concordar como a maioria dos outros, Ryu permaneceu em silêncio e olhou para a selva. Não demorou muito para quem perceber isso e revirar os olhos, pois já sabia o que se passava na mente de seu amigo. Ryu simplesmente não aguentava uma surra deitado sem se fixar nisso. Você vai voltar atrás de Bison, não é? Ele nem precisava da resposta quando Ryu começou a sair da estrada e entrar na selva assim. Ugh, claro que você vai. Ele simplesmente escapará, a menos que alguém garanta que ele não o faça. E você não viu o Cycle Drive? Ryu disse em sua própria defesa, lembrando-se de seu próprio tempo como prisioneiro. Isso não apenas o torna mais forte, é uma super arma por si só. Psicopata. Sakura perguntou, ficando um pouco atrás dos dois. Espere, você está indo para lá? Deveria haver um ataque aéreo naquela base assim que as coordenadas fossem encontradas. É por isso que estamos indo para a vila, para que Naruto e Kami pode começar a procurar a base para marcá-la. Já estavam atrasados e chegariam ainda mais tarde sem veículo para levá-los até lá. Bem, se ninguém entrar até você chegar à aldeia para onde está indo, tem o tempo de ir até a base e garantir que Bison seja destruído. Ninguém entrar até você chegar à aldeia para onde está indo, tem o tempo de ir até a base e garantir que Bison seja destruído. Ryu disse, apertando a faixa vermelha em volta da testa, como eu
Disse, sempre há uma chance de ele escapar. Não posso deixar isso acontecer. Isso não pode ser feito com mais ninguém, depois do que ele fez com Rose. Por um golpe de sorte, Ryu conseguiu encontrar Rose depois que ela foi derrotada e conseguiu levá-la a algum lugar para se curar e descansar, pelo menos até que ela acordasse. E o que ele fez com tantas outras pessoas? Batsu ergueu os braços junto com as muletas que ele ainda segurava. Bem, isso é ótimo. Vá se esgueirar pela selva. Que porra eu devo fazer aqui na estrada sozinho? Tigres ainda saem assim longe, às vezes, você sabe, especialmente para conseguir uma refeição ferida de alguém como eu. Ele foi interrompido quando de repente se viu pego por Ishizaki por cima do ombro enquanto o homem grande começava a caminhar pela estrada em direção à vila. Oi. Que diabos? Vou transportar Ishimonji-san para a vila importante. Um Ishizaki recuperado disse resolutamente enquanto o mordomo titânico carregava um Batsu discutindo que agitava com raiva uma de suas muletas por cima do ombro. Afinal, eu deveria ser o responsável pelo transporte. Quem passou a mão pelos longos cabelos loiros antes de encolher os ombros? Esse foi um problema resolvido, pelo menos. E então ele se virou para ver Ryu indo embora e o sentiu partindo em alta velocidade pela selva. Oh, droga! Ele disse antes de chamar a atenção de Sakura e apontar para o deserto. Venha se você estiver indo. Com isso ele também saiu correndo para tentar alcançar Ryu. Tudo bem. Sakura manteve o passo com quem enquanto eles perseguiam Ryu, que não parecia querer diminuir o ritmo para eles. Seguir Ryu é muito mais problemático desta vez do que quando eu tinha 14 anos. Depois de tudo isso, Ryu não havia dito mais do que 3 frases para eles antes de partir para a luta. Ele deve ter ficado muito chateado, a última vez também não envolveu tanta corrida. Ela pensou quando um galho perdido bateu em seu rosto. Por que Naruto gosta tanto da floresta? Isso é irritante. XXX, horas depois, fora da base da Shadalo, Guile e Charlie abriram uma trilha nada sutil entre os soldados ao longo dos arredores da base, a fim de facilitar uma rota de saída para aqueles que estavam mais no interior, uma vez que os explosivos fossem plantados. Para sua sorte desenfreada, as comunicações e os alarmes foram desativados de alguma forma. Isso forçou todos os reforços que viessem para eles a correr e colocá-los a pé. Fácil para 2 guerreiros poderosos e bem treinados como eles lidarem um após o outro. E armadilhas aleatórias de fios e, às vezes, explosivos continuavam a disparar sempre que certos grupos de soldados se aproximavam o suficiente para disparar contra eles. Nem Charlie nem Nash armaram armadilhas, mas olhavam em volta e às vezes viam um sorriso ou um lampejo laranja antes de desaparecer na fumaça. De qualquer forma, eles eram uma grande diversão que parecia uma dupla de caras durões tentando abrir caminho até a base. Eles eram fortes o suficiente para torná-lo uma ameaça muito realista que precisava ser enfrentada porque o número de soldados derrotados começou a ultrapassar os 200. Mais caras com armas. Guile disse enquanto Charlie estava ao lado dele, ambos se escondendo atrás de uma grande árvore e observando o avanço do próximo esquadrão de soldados da Shadalo. De novo? Ele perguntou, flexionando os braços aparentemente em preparação. Bem, não é como se eles fossem estúpidos. Eles não conseguem se comunicar adequadamente, caso contrário, eles perceberiam que isso aconteceria. Charlie voltou antes que os dois se entreolhassem e assentissem, saltando de trás do esconderijo e gritando simultaneamente. Sônico Boom! Quebra Sonica! Guile balançou os braços para dentro simultaneamente em um golpe cruzado de 2 braços com velocidade e força suficientes para enviar seu ki em uma onda giratória de energia. Udi! Charlie fez o mesmo, só que ele precisava de apenas um braço para disparar o seu, tornando sua cadência de tiro muito mais rápida do que a de Guile, pois ele podia balançar os braços em sucessão e causar danos. Era comparável a uma arma semiautomática e automática. Ele poderia até fazer isso dando chutes, dos quais ele fazia uso liberal. De qualquer forma,
as rajadas explosivas de ki rápido devastaram os soldados antes que eles pudessem mirar nos homens e atirar. Depois que as explosões estrondosas soaram, Charlie suspirou e olhou para seu amigo e parceiro antes de ajustar os óculos no rosto. Você realmente precisa aprender como fazer isso com um braço, Gilly. Os seus são tão lentos comparados aos meus. Eles funcionam muito bem do jeito que são. Gilly respondeu secamente, uma intenção sombria de matar encheu o ar ao redor deles. Você sente isso, não é? Ambos olharam diretamente para cima e viram M. Bison pairando acima deles com os braços cruzados e a capa ondulando. Atrás dele, é quem eu penso que é. Charlie não respondeu, apenas ficou ao lado de Gilly em sua posição de combate. Essa era toda a resposta que Gilly precisava, então ele partiu para outro ataque. De projéteis, Sonic Boo. Antes mesmo que ele pudesse lançar o ataque, Bison se teletransportou bem na frente de seus olhos e reapareceu diretamente atrás deles. O confiante ditador riu quando viu os dois militares nascidos nos Estados Unidos saltarem para longe dele, como se quisessem evitar um ataque. A noção de que alguém como ele precisaria atacar furtivamente aqueles dois vermes por trás para derrotá-los. Absurdo! Então estes são os bárbaros batendo no meu portão. Bison disse, observando Charlie e Gilly através de seus olhos brancos e sem pupilas com um sorriso malicioso no rosto, e aqui eu pensei que tinha matado o homem de óculos lá no Brasil. Que bom que suas naves miram tão mal quanto você se veste. Charlie respondeu com um olhar duro, lembrando-se de quase ter sido morto há 2 anos, depois de ser baleado por trás de um penhasco por um helicóptero do qual Bison usou para escapar. Eu adoraria ver você tentar isso de novo, ou você está realmente vai lutar. Desta vez, Bison zombou e jogou fora a capa que estava presa às ombreiras de seu uniforme. Eu normalmente não sujo meu uniforme com o sangue de peões tão inúteis, mas o que posso dizer? Seu corpo começou a irradiar o Psycho Power roxo doentio de uma forma intimidante. Hoje é apenas o seu dia de sorte, não é? Cansei de ouvir você falar. Sonic Boom! Gilly lançou sua onda de ki com 2 braços em Bison apenas para ele rir e se teletransportar alguns metros para o lado para evitar a explosão que explodiu à distância atrás dele. Uma demonstração totalmente desnecessária de sua aparente superioridade sobre eles. Gilly apenas rosnou para ele de raiva por ter sido tão casualmente esquecido. O que foi isso? Uma demonstração. Bison provocou, gesticulando para que ambos avançassem com uma mão. Vou até me prejudicar. Estamos tão perto disso na minha base, mas não vou nem extrair o poder do Cycle Drive para derrotá-los. Considere isso um presente de mim para você. Por diminuir tantos dos meus soldados inúteis. Tanto Charlie quanto Gilly se entreolharam antes de correrem para atacar Bison de uma vez, algo que o deixou muito morado, gargalhando enquanto começava a lidar com os dois. À medida que avançavam e montavam o ataque, ele parecia quase entediado ao lidar com os dois. Qualquer soco que parecesse chegar perto de acertá-lo foi desviado. Enquanto ele continuava a se esquivar e se esquivar. O sorriso em seu rosto estava começando a pressionar os nervos de Gilly, já que seu soco e chute mais rápidos não pareciam ser registrados pelo homem. Ele começou a ficar desleixado, sacrificando sua técnica por apenas querer derrubar o bloqueio de Bison com um bom chute. Cansei de esperar sua vez terminar. Bison zombou ao perceber isso e agarrou o braço de Gilly depois de um de seus socos desleixados, girando e jogando direto em Charlie, fazendo os dois homens voarem para longe. Acho que vou pegar o meu então. Tanto Gilly quanto Charlie se desembaraçaram da pilha em que haviam sido distribuídos e se levantaram. Foco! Charlie gritou para o amigo. Não deixe ele entrar na sua cabeça, droga! Lute do seu jeito ou ele já te derrotou. Enquanto Gilly continuava a se levantar, Charlie tomou a iniciativa e avançou para enfrentar Bison mais uma vez. Eu bati em você antes de acordar esta manhã. Bison rapidamente subverteu o ataque de Charlie com um backhand que quebrou a postura e derrubou suas mãos quando ele tentou bloquear.
Foi rapidamente seguido por um soco que gerou Psycho Power em torno de seu punho. Guile assistiu em estado de choque quando seu amigo foi derrubado a dezenas de metros de distância com um único soco no rosto. Isso era impossível. Ele derrubou um homem adulto de quase 90 quilos. Como uma bola de golfe com um único soco. Não era como se ele tivesse feito isso com algum tipo de lutador guerreiro de fim de semana. Você percebe o quão inúteis são seus pequenos movimentos de luta fracos? Bison disse, bem ao lado de Guile. O homem nem percebeu sua abordagem. Surpreso, Guile tentou responder com um chute giratório, mas foi pego nos braços de Bison. Ele não conseguia nem fazer um movimento antes de ser puxado por um joelho incapacitante no corpo. Isso é brincadeira de criança. Ele seguiu com Guile dobrado com uma cotovelada forte para baixo na nuca que o jogou de cara no chão. Blitz fogo cruzado. No momento em que o corpo de Guile atingiu o chão, Charlie estava de volta à luta e ao alcance de Bison, a quem ele imediatamente começou a descarregar com um ataque furioso, tão rápido que parecia que 3 Charlies diferentes estavam atacando de 3 lados diferentes, terminando com Charlie suas 2 pós-imagens dando um soco em Bison no ar. Ele nunca caiu de volta no chão enquanto girava no ar e apenas levitava fora do alcance de Charlie, franzindo a testa para o homem que acabará de acertá-lo. A pura audácia da ação tirou-lhe o lazer. E o que foi isso? Ter esperança? Pela expressão no rosto de Charlie enquanto ajudava Guile a se levantar, parecia que ele acreditava que eles tinham uma chance. Isso foi completamente inaceitável. Os fracos deveriam ser esmagados. Isso era tudo o que havia para fazer. Ver que Charlie conseguiu acertar Bison deu um grande impulso aos passos de Guile, nenhum dos dois realmente prestando atenção ao fato de que, apesar de levar dezenas de golpes, ele ainda estava desmarcado. Guile correu em direção à forma levitante de Bison antes de parar abaixo dele e se lançar no ar com um chute direto para trás. Instantâneo e forte o suficiente para deixar um rastro borrado onde ele havia girado. Flash kick. Bison o viu chegando e preparou um teletransporte para fora do caminho. Charlie sabia que Guile havia telegrafado seu movimento e esperava que Bison o evitasse. Portanto, quando ele reapareceu em outro lugar no ar, ele foi capaz de mirar em seu próprio contra-ataque, Sonic Boom. Um raio rápido de que voou e girou de um dos braços oscilantes e borrados de Charlie e voou em direção a Bison apenas para passar através dele. Pós-imagem? Você está brincando comigo? Ele pode deixar isso? Ele não se atreveu e terminou seu pensamento, virando-se quando sentiu a onda de energia do reaparecimento de Bison, chute somersault. Charlie deu seu próprio chute saltitante com um saca-rolhas jogado nele para um golpe mais amplo, mas errou quando Bison recuou e o deixou cair no chão. Como um míssil apontado para ele, Bison rapidamente pairou sobre Charlie antes de pisar bem no topo de sua cabeça com os 2 pés, Head Stomp. Embora tenha sido um ataque devastador que perfurou Charlie no chão, foi um método humilhante de exibir a superioridade de Bison. Vendo Guile voltando para defender seu amigo, de onde ele estava pairando exatamente onde havia pisado na cabeça de Charlie, ele se virou e chutou Guile, derrubando-o apesar de ele ter bloqueado. Respirando fundo uma série de vezes, Guile concentrou seu ki intensamente enquanto abria bem os braços. Bison riu alto da exibição. Bem, se você está me apresentando uma abertura tão grande, seria rude não aceitar tal oferta. Ele começou a avançar antes de pular em Guile e girar todo o seu corpo, liderando com o braço direito enquanto toda a sua forma era engolfada pelo Psycho Power como uma broca. Psycho Crusher. Bem, é isso. Guile pensou consigo mesmo antes de cronometrar perfeitamente a liberação de seu Ki. Ele precisaria de tudo que pudesse gerar para fazer esse movimento funcionar, Sonic Hurricane. Se ele errasse, não liberaria o ataque a tempo e provavelmente seria cortado ao meio pelo Psycho Crusher ou o liberaria muito cedo e o ápice da energia diminuiria sem nunca acertar. Guile balançou os braços para dentro para um Sonic Boom normal, mas em vez de disparar ele formou uma enorme lâmina contínua de ki giratório na frente de seu corpo que fez um barulho alto, quase
semelhante a um motor a jato. O forte ataque de energia de Bison colidiu diretamente com o de Gilly e começou a ser empurrado para trás enquanto tentava cortar seu manto de energia. O suor escorria pela testa do soldado loiro, mas ele podia sentir seu próprio ataque aguentando, isso até começar a perder força. Ele tentou empurrar mais Ki para o ataque, mas foi como tentar encher um balão que esvaziava lentamente. Estamos ficando sem energia. Bison gritou acima dos sons de seus ataques conflitantes. Que pena! Ele então percebeu que o furacão sônico de Gilly não estava mais perdendo energia. Na verdade, estava aparentemente ficando mais forte. Através de seu giro constante, ele conseguiu ver que Charlie havia se posicionado atrás de Gilly. O que você pensa que está fazendo? Charlie ignorou Bison e começou a se concentrar em canalizar seu Ki em Gilly para reforçar o ataque de seu amigo. Eu não sou de movimentos poderosos, mas tenho energia de sobra. Apenas acabe com ele. A pele das mãos de Gilly começou a se desgastar, subindo pelos braços também. Eu nunca deveria segurar isso por tanto tempo. Ele pensou consigo mesmo enquanto sua respiração começava a sair de uma maneira quase hiperventiladora. Canalizar tanto poder através dos meus braços é um assassino. Como tentar direcionar a água de uma torneira aberta através de um canudo, mas não havia outra direção para a energia ir não está nem perto de ser suficiente. Bison gritou quando as ombreiras de seu uniforme começaram a brilhar e gerar eletricidade negra que começou a girar em torno de seu Cycle Crusher, alimentando-o ainda mais. Com o Cycle Drive, sou invencível. Os braços de Gilly não aguentavam mais e ele estava ficando sem seu próprio Ki de qualquer maneira, então seu furacão sônico falhou. Isso deixou Gilly e Charlie à sua mercê, pois eles foram incapazes de se esquivar quando sua defesa contra o brutal ditador caiu. Ambos foram atingidos pelas bordas do saca-rolhas, pois grande parte do solo foi destruído e escavado pelo impacto direto da manobra. A poeira baixou e os dois soldados americanos caíram no chão, mal conseguindo se mover. Gilly não conseguia se levantar com os braços, mas Charlie ainda tentava se levantar. Enquanto ele não conseguia se levantar além dos joelhos, Bison agarrou sua nuca, espalmando-a como uma bola de esporte recreativo enquanto levantava o homem do chão. Ah! Charlie tentou se livrar do homem enquanto Bison lentamente começava a apertar sua cabeça com uma das mãos. Foi um bom treino. Bison disse enquanto parecia deleitar-se com os gritos de dor de seu adversário indefeso. Você realmente me fez tentar no final. Sinta-se orgulhoso. Afinal, sou o mais forte do mundo. Você não é o mais forte. Eu lutei com o mais forte. O sorriso vitorioso de Bison caiu e se transformou em uma carranca quando ele se virou e notou uma figura de kimono branco andando descalço em sua direção vindo da área selvagem e desleixada da selva do lado de fora da base. Ryu. Senti nossa pequena conexão se romper. Achei que era porque você havia terminado sua missão e Sagato matou depois que você cumpriu seu propósito. Ele estava ansioso pela revanche com você, para conseguir sua pequena vingança. Digamos apenas que me encontrei antes que fosse tarde demais. Ryu apertou as luvas vermelhas de luta nas mãos antes de socar os punhos. Seu olhar escuro estava fixo firmemente em Bison enquanto ele caminhava em direção a ele. Na verdade, tenho que te agradecer por mostrar a você o que era o gosto da verdadeira força. Bison terminou para Ryu, sorrindo enquanto jogava Charlie fora como lixo. De nada. Não. Um sorriso sereno apareceu no rosto de Ryu naquele momento, por causa do que você tentou fazer comigo. Percebi quem eu sou, a parte de mim em que as pessoas acreditam. Não posso me questionar como lutador, mesmo com um poder perigoso dentro de mim. Isso por si só é apenas mais uma batalha que tenho que travar em algum momento, porque às vezes a batalha mais importante é a batalha interior. Mas por enquanto, antes de dominá-la, lidarei com você. Era ridículo para Bison que Ryu lidar com ele, como ele disse de forma tão direta. Ele não aprendeu nada desde a primeira vez que lutaram?
Foi há apenas alguns dias, sua memória era realmente tão curta, e o que você acha que mudou para permitir que você lide comigo, meu garoto? Ryu sorriu estranhamente quando se colocou em posição de luta sem qualquer medo. Bem, eu não aprendi nenhum movimento novo. Nem comecei a treinar, mas vi seus movimentos, e senti seus movimentos. Psycho Power. Lutei mais forte. Mais forte? Mais forte que seu poder psicológico? Oh, ele estava apenas tentando entrar na cabeça de Bison. Não é uma abordagem ruim, tentar cutucar o urso e incitá-lo a lutar com raiva, em vez de seu método normal. De qualquer forma, não importava porque Ryu seria destruído assim como os dois americanos seriam quando ele terminasse lá. XXX, com Naruto. Naruto olhou abruptamente por cima do ombro, pois poderia jurar que tinha ouvido o silvo de uma cobra ou alguma outra cobra mortal. De uma variedade venenosa. Oh, como ele odiava cobras! Eles eram sem dúvida o animal que ele menos gostava. Ser comido por uma quando você tinha 12 anos de idade, além de todas as outras experiências negativas com cobras, faria isso. E junto com tudo isso, a selva era uma droga. Estava abafado e cheio de mosquitos, e ele nunca mais voltaria para o inferno com isso. Treinei para um tipo de floresta completamente diferente. Isso não é floresta, isso é selva. Naruto murmurou para si mesmo. Nesse ponto ele estava no terreno da base, assumindo a forma de um soldado nos limites da área que conseguiu separar e incapacitar. Ele dispersava clones de vez em quando para montar armadilhas que eles pudessem esconder e ativar quando chegasse a hora apropriada, já que ainda havia muita selva, embora grande parte dela no nível do solo estivesse limpa para que os veículos pudessem ser facilmente usados e as tropas tinham muito espaço para se movimentar. Foi bastante impressionante. As árvores pareciam nada mais do que pilares com a copa e os galhos superiores servindo como cobertura do céu com o sol do final da tarde quase invisível através das folhas densas. Mas os melhores esforços de Naruto para andar por aí parecendo saber o que estava fazendo desmentiam seus próprios pensamentos sobre o assunto. Onde está Kami? Onde está Chun-Li, Charlie? Guile, qualquer um. Eles se separaram em pontos opostos, com Kami se separando por último, uma vez que ela levou todos a pontos de entrada suaves. Cada um faça suas próprias coisas, por assim dizer. Então, o que isso deixou Naruto fazer? Correr por aí como um guarda falso com um bastão transformado nas mãos para parecer um rifle? Dane-se isso. Demorou um pouco para fazer isso sem suspeitar ir direto para lá, mas Naruto chegou ao prédio principal da base e decidiu entrar em vez de ficar vagando do lado de fora como um idiota. Talvez ele encontrasse um dos membros de seu grupo, porque se ele estivesse instalando explosivos, definitivamente teria ido para lá com prioridade. Eventualmente ele teria que encontrar alguém. Os corredores não eram sujos, eram bem iluminados e bem conservados, provavelmente feitos pelos grunhidos, com piso de ladrilhos brancos e paredes de cor cinza extremamente resistentes. Ele realmente esperava que os explosivos de Chun-Li tivessem força suficiente para derrubar aquele lugar. Enquanto caminhava, Naruto notou o fato de que não havia nenhum soldado lá dentro. A questão ficou clara quando ele recebeu um olhar bastante estranho de um trio de cientistas por quem passou nos corredores. Ele ignorou o olhar, mas teve que reconhecer que simplesmente não deveria haver um soldado ali. Pelo menos não naquele andar. Droga! Ele deveria ter entrado pelo porão ou algo assim. Ele caminhou por mais alguns corredores antes de optar por entrar em uma porta onde uma nuvem de fumaça invisível deu lugar a Naruto emergindo com um novo disfarce de cientista. Mas isso não o levou muito longe porque no final daquele corredor em particular ele foi parado por 5 jovens vestindo o mesmo traje que as 2 assassinas Juni Júlio usaram quando atacaram sua escola. Uma delas tinha pele bastante escura, cabelo preto selvagem e segurava uma lança junto com um pequeno macaco dourado que ela mantinha no ombro como uma espécie de companheiro. Outra era uma japonesa com cabelo preto curto e uma katana nas costas.
A próxima foi uma garota chinesa com o cabelo preso em um coque apertado na cabeça enquanto brandia um conjunto de nunchaku. A próxima garota tinha um pequeno par de garras nas mãos e cabelos loiros presos em duas tranças parecidas com as de Kauni, mas ele não conseguia ver o rosto dela devido a uma máscara preta que o cobria. O último tinha cabelo rosa na altura do pescoço e brandia algo contra o qual Naruto tinha feito um ótimo trabalho evitando conflitos até agora, uma arma de fogo, embora fosse apenas uma pistola, graças a Deus. Mas ainda assim, você sabe, no que diz respeito à situação de Naruto. Besteira. Filho da puta. Todas essas coisas boas para expressar como ele estava se sentindo no momento. Naruto ajustou nervosamente os óculos falsos em seu rosto disfarçado, e ajustou sua voz de acordo com seu disfarce antes de falar em inglês. Sim? Há algum problema? A garota de máscara preta com garras apenas apontou para Naruto e depois diretamente para trás dele, aparentemente permitindo que ele se virasse e olhasse. Naruto imediatamente espalmou o rosto ao ver uma câmera de segurança e se virou com um suspiro enquanto dissipava sua transformação e ficava lá enfrentando 5 assassinas. Nomes. Ele grunhiu irritado, tentando protelar e pensar em um plano. Na ordem em que foram vistos, todos falaram por sua vez antes de terminar em uníssono robótico: Santamu, Satsuki, Xiaoyu, Decapre, Fevrier. Missão: exterminar o intruso, agora identificado como Naruto Uzumaki. Naruto acenou com a cabeça, esperando isso, antes de imediatamente virar as costas e correr de volta de onde veio. Ele não estava lutando 5 contra 1, mesmo contra um grupo de garotas muito bonitas. Foda-se. Kaumi. Ele exclamou como se ela estivesse em algum lugar onde pudesse ouvi-lo enquanto ele fugia. Pegue suas irmãs bonecas, droga. E ainda deveria haver mais 7 por aí em algum lugar? Um tiro silenciado veio de Fevrier de cabelo rosa quando a bala atingiu o ombro de Naruto, fazendo-o virar a cabeça a tempo de ver Satsuki avançar sobre ele e tentar derrubá-lo com o desembainhamento de sua espada. Naruto foi capaz de torcer seu corpo e pular em direção ao teto para evitar o golpe de onde ele deu o pontapé inicial, rolou no chão e tirou as pernas dela de debaixo dela antes de continuar correndo enquanto as outras bonecas pularam sobre ela e continuaram a persegui-la. Ele antes que ela se levantasse. Na primeira curva em que viram Naruto virar, eles o perseguiram apenas para encontrar um clone de emboscado esperando por eles, que Xiaoyu foi capaz de acertar com seu nunchaku antes que o resto de seu corpo conseguisse contornar a curva para torná-la vulnerável. Para desgosto de Naruto, ele conseguiu se encurralar em um canto, mas em vez de parar e se preparar para se defender, ele começou a concentrar seu chakra em sua mão direita, girando com força, Rasengan, esfera espiral. O impaciente adolescente loiro perfurou seu ninjutsu corpo a corpo direto na parede para fazer uma porta falsa em uma escada. Mais espaço. Isso era melhor do que lutar contra garotas armadas em um maldito corredor, mas não muito. Santamu e sua lança atravessaram o buraco na parede primeiro enquanto ela tentava golpear Naruto de maneira impressionante antes de mudar para uma facada que ele deu um salto para trás e caiu no corrimão da escada. Ele começou a deslizar escada abaixo até que o macaquinho dourado agarrou seu rosto por tempo suficiente para perturbá-lo e forçá-lo a cair quando alcançou o patamar inferior, batendo seu próprio corpo contra a parede. Um movimento de cabeça impediu que 2 tiros de Fevrier se depositassem perfeitamente em seu crânio. Ele então brandiu uma kunai para se defender das garras curtas do loiro mascarado Decapre. Ele tinha acabado de lutar contra Vega na noite anterior, o que significava que, por melhor que ela fosse com suas garras, ela simplesmente não estava à altura do assassino de elite da Shadaloo quando se tratava de suas habilidades com elas. Naruto se defendeu de alguns golpes com sua kunai antes de colocar uma mão no corrimão da escada descendo e chutá-la no rosto, permitindo que ele recuasse taticamente das outras garotas novamente antes que elas pudessem cercá-lo e enxameá-lo. Então foi assim quando ele tentou usar seus clones em pessoas singulares? Porque ele podia ver por que isso era irritante ou assustador para seus oponentes.
Ele nunca esteve em desvantagem numérica antes, mas tinha tanta experiência em superar outras pessoas no passado que poderia jurar que tinha visto e feito praticamente todas as maneiras possíveis de fazer isso. Isso era algum tipo de vantagem, não era? Qualquer que seja. Ele ainda estava fugindo até que o terreno lhe fosse mais adequado. Assim, ele continuou a descer as escadas correndo para longe das adoráveis damas que não desejariam nada mais do que arrancar seu coração do peito. O que mais havia de novo? XXX, em outro lugar da base, com Kami e Chun-Li, enquanto Naruto estava lidando com seus problemas em sua própria parte da base, as duas senhoras da força de ataque estariam implementando seu próprio plano para derrubar as coisas. De uma sala de controle no porão, Chun-Li observou a porta enquanto Kami estava lá dentro trabalhando no computador. É claro que Chun-Li já havia colocado explosivos naquela sala e em qualquer local estrutural que pudesse encontrar até aquele momento, mas eles acharam prudente implementar outro método importante de destruição da base. O pensamento deles era que havia uma chance de o inimigo ser alertado sobre o fato de haver explosivos dentro da base. Assim os dois se infiltraram na sala de controle onde Kami foi capaz de usar sua magia nos sistemas. Ela não só foi capaz de bloquear as comunicações ao redor da base, mas também foi capaz de trancar as portas com segurança até o ponto onde apenas um dos grão-mestres de Bison, nenhum dos quais estava lá, ou uma das bonecas seria capaz de abrir eles. Nenhum avanço indesejável da guarda externa iria atrapalhar a festa e qualquer um que não conseguisse entrar e sair simplesmente presumiria que Bison estava em uma de suas viagens de controle. Isso os deixaria livres para plantar explosivos quando quisessem. Somente as pessoas lá dentro representariam uma ameaça para eles e isso era mais do que administrável. Com seu trabalho concluído por enquanto, Kami levantou-se de seu lugar nos controles e avisou Chun-Li que ela havia terminado. Se você está plantando explosivos, acredito que o melhor lugar para ir para garantir a destruição completa do prédio é a garagem subterrânea. Com todo o combustível armazenado lá, a explosão gerada será enorme, e se você conseguir destruir o teto, derrubará os andares acima dele. Tudo bem. Parece um plano. Podemos roubar algo para escapar de lá depois que eu acertar o cronômetro também. Chun-Li disse com um aceno de cabeça enquanto eles voltavam pelos corredores. Até agora, Kami tinha sido bastante confiável quando se tratou de conduzi-la pela base da Shadaloo, já que eles plantaram explosivos nos prédios extras antes de entrarem. Ela realmente só esperava que ninguém mais tivesse feito nada idiota nesse meio tempo. Todos os outros se dividiram em equipes de dois, ela e Kami, Guile e Charlie, todos com exceção de Naruto, que partiu sozinho para ser algum tipo de homem por dentro. Ele pegou um soldado bem na frente deles, roubou suas credenciais e então realizou uma transformação perfeita num homem, para a surpresa de todos, então eles o deixaram fazer isso. De repente Kami parou no corredor, alertando Chun-Li enquanto ela se virava para encarar a garota com a cicatriz na bochecha. Há algo errado. Ela ficou muito feliz por ter declarado, como agente da Interpol, que não usaria armas, porque com o nervosismo que sentia ao caminhar por aquela base, provavelmente estaria atirando 3 vezes nas sombras. O olhar azul-verde de Kami estava fixo mais adiante no corredor enquanto ela não estava se movendo, mas a voz de Chun-Li a tirou do estado de espírito e ela agarrou a mão da mulher mais velha enquanto a arrastava atrás dela. Venha comigo. Apesar de sua curiosidade, Chun-Li não fez nenhuma pergunta, pois Kami tinha sido inestimável até agora. Embora ela se perguntasse o que a irritou. Ela sentiu alguma coisa? Cheira algum tipo de gás venenoso no corredor? E então, quando se aproximaram da garagem, ela percebeu o que era. Abrindo as portas da área de armazenamento de veículos, Naruto, S, lutou, S, com 12 garotas vestidas de maneira semelhante, da idade de Kami, usando colãs e leggings pretos semelhantes como uniforme e usando vários métodos além do combate corpo a corpo para lidar com ele e seu Kaji Bunshin. Havia muitos carros,
caminhões e veículos militares de várias naturezas e usos por toda a garagem, e Naruto estava fazendo o seu melhor para classificá-los em uma situação onde ele ou seus clones pudessem derrotá-los. Na verdade, não estava funcionando muito bem, mas o mantinha longe de problemas, já que quase metade das garotas tinha armas para lutar contra ele. Kami e Chun-Li estavam prestando muita atenção à batalha à frente deles e quase não perceberam que o verdadeiro Naruto estava tentando sair da garagem atrás deles até que Chun-Li o viu e sussurrou asperamente para ele enquanto ela agarrava seu capuz e o manteve lá. Como diabos você fez isso com você mesmo? O quê? Você encontrou todos os 12 no refeitório ou algo assim? Ah, não, não me culpe. Não coloque esse mal em mim. Naruto exclamou baixinho em um sussurro semelhante. Eu comecei lutando contra 5 deles, e então mais vieram quando eu os trouxe até aqui, e então tudo se transformou nisso. Ajude-me a vencê-los. Ou cale a boca. Voltando sua atenção para as 12, elas ficaram surpresas quando Kami caminhou até elas e elas aparentemente pararam. Kami, o que você está fazendo? Uma por uma, ela caminhou até cada uma de suas irmãs e deu-lhes um tapinha na testa, e elas não tentaram atacá-la por fazer isso. Depois disso, Kami ficou ali parada, pois todos pareciam não saber o que acabará de acontecer. Mas a agressão deles para com Naruto parecia inexistente. Chun-Li se aproximou em um esforço para apoiar Kami caso fosse necessário e Naruto relutantemente fez o mesmo. Ele tinha acabado de passar os últimos minutos se envolvendo com aquelas garotas e isso não o deixou muito animado para fazer isso de novo, mesmo com a ajuda desta vez. Como você as impediu? Não sei. Kami admitiu. Aparentemente pega de surpresa por suas próprias ações. Foi algo instintivo. Acho que o homem que me quebrou o controle mental do Mestre Bison implantou algo em mim para quebrar o deles também. Por mais improvável que parecesse, era a única explicação que tinha. Ela tinha que se lembrar de procurar o homem Dalsin novamente quando tudo isso acabasse. Ainda não vou para lá. Naruto disse resolutamente, dissipando seus clones restantes e sobreviventes enquanto se sentava no topo de um caminhão de carga militar M35, onde ele poderia ficar de olho em todos os 12 bonecos para que não atacassem novamente. Ele então encontrou um pedaço de C4 jogado em seu colo, quase fazendo-o surtar até perceber que não estava armado. O que é isso? Chun-Li apontou diretamente para cima. Preciso que você coloque explosivos no teto em pontos estratégicos que irão destruir ele e os pilares. Vou colocar muitos em volta da base deles e perto dos tanques de combustível. Além disso, ela bateu na caminhonete em que ele estava sentado. Isso é o que vamos levar para sair daqui quando terminarmos. Ela então encontrou o C4 jogado de volta para ela e franziu a testa. Por quê? Você não quer destruir este lugar? Naruto balançou a cabeça e puxou mais de uma dúzia de etiquetas explosivas. Guarde isso, vou usar isso no teto. Ele correu até um pilar e subiu até chegar ao teto, onde começou a aplicá-los. Mas olhe para este lugar. Vou ter que usar o resto do meu suprimento para garantir que esse teto caia. Conseguir o papel certo para ganhar mais sempre foi uma tarefa árdua para ele. Papel. Bombas. Como diabos ele iria ativá-los se funcionassem? Chun-Li teve que tirar o pensamento de sua cabeça enquanto observava Naruto prendê-los em todos os lugares. Ela ainda tinha seu próprio C4 para aplicar com força, e quando fez, ela olhou para cima e recebeu um sinal positivo de Naruto, que também havia terminado. Certo então. Preciso colocar mais explosivos nos níveis superiores. Não consigo fazer isso. Este boom grande o suficiente para garantir que este lugar caia. Naruto, preciso que você venha comigo. Olhando para Kami que estava olhando para ele, Naruto pulou contra um pilar e deslizou para o chão, ainda mantendo um olhar cauteloso nas bonecas. Para que vocês precisam de mim? Vocês os pegaram. Kami balançou a cabeça. Negativamente, não, eles acabaram de acordar. Não acho que lhes dei livre-arbítrio, só acho que quebrei o controle do Mestre Bison sobre eles.
Ela parecia bastante chateada por não ter feito tudo como o dela. Eles simplesmente vão me seguir porque sou o único que sabe o que estou fazendo. Suas ações são principalmente instintivas agora, como os meus eram até que eu me orientasse. Então eles não vão me atacar? Naruto perguntou, ficando cauteloso na frente de uma das bonecas e balançando a mão na frente do rosto dela para obter nenhuma resposta real além de um olhar curioso. Das garotas. Eles não deveriam. Isso realmente não o tranquilizou, mas Kame agarrou seu braço para impedi-lo de continuar seus esforços para provocar as Dou sem tocá-las. Ele era inteligente o suficiente para saber que fazer contato com eles poderia ter resultado em retaliação brutal. Ainda preciso que você venha comigo. Há algo que precisamos destruir em primeira mão e garantir que esteja quebrado sem possibilidade de reparo. Se não o fizermos, então isso foi tudo por quase nada. Isso fez com que Naruto parasse de brincar de galinha com as 12 assassinas em troca de olhar com curiosidade para aquela com quem ele estava falando. Para começar, estamos levando todo esse lugar ao inferno. Você está me dizendo se você não destruir esta coisa em particular, as outras explosões não vão conseguir. Eles colocaram 1 tonelada de explosivos na garagem, e Chun-Li parecia ter consideravelmente menos C4 do que tinha em sua bolsa no início. Kame balançou a cabeça e apontou para cima para indicar que estava em um andar mais alto. É o coração da base, por assim dizer. A ferramenta, a arma mais importante do Mestre Bison, como você quiser chamá-la. Especificamente para abrigá-lo. Segurando sua têmpora exasperada, Chun-Li caminhou até a dupla loira e apontou para as grandes quantidades de explosivos que ela havia distribuído e também para as etiquetas explosivas de Naruto que ela de alguma forma contava em trabalhar apesar de não saber o que eram. Olha, todo esse lugar está caindo, faça o inferno ou a maré alta. Você está realmente me dizendo que um único quarto pode sobreviver a toda a base desmoronando e desabando depois de ser explodida? E mesmo que isso acontecesse, o que há de tão importante nisso? Eles precisavam ir rapidamente. Charlie e Guile ainda estavam por aí em algum lugar, servindo de distração. Por que com ele Mestre Bison pode destruir cidades inteiras de onde quer que ele o ative? Kame respondeu da mesma forma, levando muito a sério o que ela estava falando. O Cycle Drive é uma máquina criada pelos cientistas da Shadalo que permite ao Mestre Bison canalizar e armazenar seu próprio Cycle Power para carregá-lo ou transformá-lo em uma arma. Ela pareceu receber um olhar cético de Chun-Li enquanto Naruto parecia extasiado com sua explicação. Shadalo tem um satélite furtivo em órbita. Com o uso dele e do Cycle Drive, Mestre Bison pode amplificar o Cycle Power através de uma ampliação vidro no satélite e dispará-lo diretamente em um alvo. Ele pode destruir uma pequena cidade com um tiro. O queixo de Naruto caiu com aquela revelação e Chun-Li cobriu a boca com horror ao pensar nele possuindo tal arma. Se ele tem algo assim e deveria ser tão malvado, então por que diabos ele ainda não usou isso? Ameaçar alguém? Isso é 10 vezes melhor do que qualquer bomba de que já ouvi falar. Aqui Ubi ficou profundamente ofendida com essa afirmação, pois poderia ter feito o mesmo. Mas permaneceu quieta, apenas bufando de dentro de sua jaula. Apesar da surpresa da revelação, Chun-Li ainda foi racional o suficiente para generalizar. Pense nisso. Uma vez que ele realmente use algo assim uma vez, muitas coisas acontecerão para ele controlar proativamente. Assim para quando ele realmente precisar. Bison não era um homem burro. Apesar de seu amor pelo poder, especialmente o seu próprio, ele não foi tolo o suficiente para provocar abertamente uma resposta militar esmagadora, mesmo com um poder de dissuasão poderoso como esse. Não foi inteligente. Entendo por que você está dizendo que precisamos garantir que ele seja destruído. E você sabe onde está? Kame assentiu, sim. Mas como eu disse, preciso de ajuda. Ela gesticulou em direção às bonecas. Olhem para elas. Como estão agora, elas seriam um problema vindo comigo, mas elas vão me seguir de qualquer maneira. É por isso que quero que Naruto venha comigo. Ele pode ajudar. No mínimo, ele poderia
Ficar de olho neles. E eles não vão tentar me matar de novo? Naruto perguntou mais uma vez, certificando-se de manter Chun-Li e Kami entre ele e as bonecas. Pelo menos eles largaram as armas. Eles não vão tentar matar você. Kami assegurou-lhe pela última vez antes de começar a andar com os outros assassinos da Shadaloo seguindo-a, eu acho. Eu ouvi isso. XXX, enquanto isso, fora da base da Shadaloo, os olhos de Charlie se abriram para a visão de uma batalha travada diante dele entre Ryu e M. Bison. Por certo, ele percebeu que deveria estar morto e tentou-se mover da posição em que estava sentado contra uma caixa de suprimentos até que uma mão se colocou contra ele para mantê-lo no lugar. Não tente se mover. Ele olhou para cima e viu uma estudante japonesa com cabelo castanho curto e uma faixa branca o mantendo lá. Você e seu amigo estavam inconscientes quando chegamos aqui. Presumo que você faça parte do pessoal da Interpol que Naruto nos fez trabalhar com Bison. Charlie disse fracamente, notando Guile deitado de costas próximo, parando de lutar para se levantar, e os outros soldados. Quem está cuidando deles? Sakura disse. Olhando para a caixa onde eles estavam e vendo quem lidando com vários soldados da Shadaloo que tentaram se envolver para ajudar seu líder. Ele aparentemente estava indo muito bem, apesar do uso de armas de fogo e da falta das suas próprias, e Ryu está lutando contra Bison. Falando da luta entre Ryu e Bison. Os punhos de Bison não estavam causando o efeito devastador habitual contra Ryu. Não. Só o jovem ainda não desmoronou sob seu ataque real. Ele parecia estar prosperando, combinando soco por soco e chute por chute, apesar do fato de nenhum deles ter acertado um golpe ainda. Isso por si só era surpreendente. Ele estava realmente falando sério? Bison pensou consigo mesmo enquanto atacava Ryu, observando com raiva crescente enquanto ele era habilmente evitado por seu oponente. Será que ele realmente encontrou uma maneira de melhorar suas chances contra mim depois de lutar comigo apenas uma vez? Era impensável. Sua última batalha consistiu inteiramente em Bison derrotando Ryu, que nunca colocou a mão nele nenhuma vez. E ainda assim aqui estava ele que não colocou a mão em Ryu. Quem aprendeu a lidar com alguém depois de levar uma surra daquela pessoa? Somente os guerreiros mais atentos poderiam quebrar os processos de batalha de alguém enquanto eles estavam sendo espancados. Naquele momento Bison percebeu qual era o problema. Ele havia usado uma grande quantidade de Psycho Power para sobreviver ao ataque de Rose apenas alguns dias antes, e contra Charlie Guile ele precisava usar uma quantidade significativa para derrotar seu esforço. Combinado também. Ele até teve que usar o Psycho Drive nas duas vezes e a energia que ele armazenou nele. Ele tinha feito essas coisas sem perder tempo para se curar e se reabastecer na sala do Psycho Drive. Seu corpo estava começando a quebrar de qualquer maneira, já que seu horrível poder estava começando a exceder os limites aos quais seu corpo estava acostumado, tendo-o danificado de forma tão suprema ao aprender como dominar o Psycho Power, para começar, e os usos constantes em situações de estresse não estavam ajudando. Por outro lado, Ryu não entendia bem o que estava acontecendo enquanto bloqueava os socos de Bison um após o outro. É realmente que eu brilhei tanto com seu estilo de luta, ou o quê? Ele parece mais lento agora por algum motivo. Um soco passou por sua cabeça e Ryu instantaneamente estendeu a mão para agarrar os ombros de Bison. A partir daí ele rolou para trás, levando Bison com ele antes de jogá-lo fora. Mais uma vez, Bison se pegou no ar com sua habilidade de pairar e se endireitou, olhando calorosamente para Ryu por ousar arremessá-lo. Segurando com ambas as mãos, ele começou a carregar uma bola roxa de Psycho Power antes de usar uma mão para lançá-la em Ryu. Psycho Shot. Nada no orbe roxo e pulsante parecia amigável ou aconselhável para ser enfrentado diretamente em qualquer circunstância, então Ryu saltou para fora do caminho de sua direção de fogo. A esfera roxa explodiu e destruiu pedaços de chão, jogando Ryu mais para trás do que ele pretendia pular. Como resultado disso, ele tropeçou, e Bison
Aproveitou impiedosamente a vantagem com um salto para frente através dos escombros que surgiram e acertou Ryu no topo de sua cabeça com 2 chutes, um após o outro, caindo de pé com um punho. Coberto por seu Psycho Power, Bison deu um soco direto no estômago de Ryu com um soco, levantando-o no ar com os nós dos dedos. Enquanto o ar, o sangue e a saliva voavam da boca de Ryu, Bison zombou. Dele, eu esperava que isso passasse direto por você. Parece que você vale alguma coisa, afinal. Ryu se contraiu em sua mão e Bison a soltou antes de usar a outra mão para socá-lo no chão com força considerável. Caramba! Charlie se levantou, apesar dos melhores esforços de Sakura, e tentou voltar mancando para a luta apenas para atrair a atenção de Bison. Com um bufo zombeteiro de demissão, Bison carregou outro Psycho Shot e lançou-o em Charlie. Sua intenção de acabar com o aborrecimento era clara e teria funcionado se Sakura não tivesse se movido na frente dele e canalizado seu Ki para as mãos como se estivesse prestes a formar um Hadouken sem o movimento de empurrar. O escudo de energia invisível improvisado cobrindo suas mãos protegeu Charlie da explosão, mas ela ainda estava gravemente ferida quando foi jogada de volta contra ele, mandando os dois para o chão. Bison sorriu, mas então notou o Ryu prestes a se levantar novamente. Onde você pensa que está indo? Ele perguntou de forma zombeteira e retórica enquanto desferia um forte chute de futebol nas costelas, virando o homem de costas. E você deveria ser um dos homens mais fortes do mundo? Mas, novamente, isso é tudo que vocês estão no final. Você é apenas um homem. Não algo mais, do jeito que eu sou. Ryu sentou-se e levantou-se novamente o mais rápido que pôde, tropeçando ao chegar aos pés. Você é um monstro, não um homem. Vou te dar pelo menos isso. Você se acha forte. Ele confiantemente se colocou em sua posição novamente, apesar da surra que acabará de devastar seu corpo e da aposta que tanto seu bem-estar físico quanto seu espírito haviam passado nos últimos dias. Sim, você é muito poderoso. Mas sua verdadeira força só é igual à sua vontade de vencer. E o dele era mais forte que o de Bison. Ele sabia que era. Ele não iria perder aquela luta, não importa o que tivesse que fazer para vencer. Foi então que Bison começou a sentir uma presença sombria dentro de Ryuce. Agitar, a mesma da última vez que lutaram. Então ele esteve prestes a nocautear Ryu, então foi capaz de terminar a luta antes que ela se manifestasse em qualquer tipo de fator de batalha. Aqui houve tempo para analisar melhor o que irradiava de Ryu. Foi exatamente isso que contribuiu para estabelecer um controle tão fácil sobre o homem da última vez, e ainda restava um pouco do que ele podia sentir. Era mais do que ele precisava para ser eficaz. Esse poder novamente. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Bison quando ele estendeu o braço em direção a Ryu em um movimento meio envolvente. Sinta essa força dentro de você. Eu posso e vou mostrar a você como desbloquear seu verdadeiro potencial. Basta retornar para mim. Algo disparou na cabeça de Ryu e o congelou. Enquanto os resíduos latentes da lavagem cerebral anterior e do controle mental de Bison sobre ele tomaram conta mais uma vez. Percebendo que o corpo de Ryu havia enrijecido devido a qualquer tipo de postura de confronto, Bison riu sombriamente e acenou para Ryu avançar. Lá vamos nós. Agora, livre-se daquela praga ali. Ele disse, apontando para quem, que estava dizimando os soldados da Shadalu não muito longe. Braços trêmulos começaram a se mover para a postura correta para o Hadouken que ele lentamente começou a carregar, embora estivesse visivelmente lutando contra ele. Mas foi uma batalha fútil, pois ele não estava apenas construindo o Ki para um Hadouken, ele estava construindo muito mais do que o normal, colocando energia excessiva por trás disso a ponto de ter que expandir as mãos apenas para segurar o ataque instável. Charlie se sentou, assim como Guile e Sakura, todos notando que Ken, desavisado, estava prestes a levar um soco por trás de seu melhor amigo. Bison! Deixe-o ir, seu covarde! Tudo o que Bison fez foi gargalhar vitoriosamente. Ele faria Ryu matar todos eles,
e a partir daí ele só poderia sonhar com o que poderia fazer com uma mercadoria tão poderosa à sua disposição. Talvez ele pudesse até tomar o poder para si mesmo? Nunca existiu poder demais. Droga, Ryu, eu não sabia que você era tão fraco. Sakura gritou com ele abruptamente, levantando-se apesar do cansaço do dia e dos ferimentos de suas brigas. Isso é tudo que você tem? Eu pensei que você tivesse coragem. Convicção. Eu pensei que você tivesse um coração de merda. Mas isso parece que um sapo como o Bison tem o coração que você tem no bolso de trás. Não era particularmente típico de Sakura xingar em voz alta, mas este não era o momento de limitar suas palavras. Se é assim que termina, então você não é o mais forte em nada. Suas palavras aparentemente caíram em ouvidos surdos enquanto Ryu continuava a construir mais e mais poder em seu Hadouken enquanto cerrava os dentes e se levantava trêmulo, preparando-se para resolver o problema com suas próprias mãos para detê-lo se fosse necessário. Mesmo estando ferida, ela ainda era mais saudável de si mesma, Charlie Giri, que não conseguia nem mover os braços. Você está desperdiçando pouco tempo que lhe resta nesta terra, garotinha. Bison zombou maldosamente, deliciando-se com a tentativa de enlouquecê-lo com um olhar que Sakura retribuiu. Qualquer um que se opuser a mim será destruído, mas você não parece inútil. Talvez eu pegue você e transforme você em outra das minhas bonecas. Ele gargalhou novamente antes de dar uma ordem. Ryu, chega. Mate seu amigo já para que eu possa acabar com o resto deles. Não. Shinku Hadouken, punho de surto de vácuo. A risada presunçosa e satisfeita ficou presa como um estrangulamento na garganta de Bison quando um enorme e esmagador raio azul de energia o atingiu por trás e o engolfou em vez do que tinha sido o alvo pretendido por Ryu para quem? Raiha. Os olhos de Sakura brilharam quando ela viu Ryu derramando todo o ki que ele aparentemente tinha na tentativa de erradicar Bison. Até que conseguiu-se afastar de sua luta contra as forças da Shadaloo para testemunhar seu amigo atacando o malvado senhor do crime. Depois de fazer tantos sofrerem ao longo de seus dias, os sons do próprio sofrimento de Bison soaram como justiça poética para Charlie Giri. Mas Ryu estava apenas focado em acabar com tudo isso de uma vez por todas. Sempre mantenha os olhos no seu oponente, mesmo quando você se curva. Quem disse que eu já terminei? Ele conseguiu quebrar o controle mental de Bison muito mais rápido do que da última vez, depois de fazer isso uma vez, e embora não fosse realmente seu estilo. Contra alguém como Bison ele tinha que fazer o que tinha que fazer. Se Bison estava lhe dando as costas para atacar livremente, era sua própria culpa por ser tão confiante. Eventualmente, o Shinku Hadouken diminuiu e ele caiu de joelhos em total exaustão por usar tanto poder para exterminar M. Bison. Isso é impossível! Com aquele grito de Ken, sua cabeça lentamente se inclinou para cima. Quando ele viu o que era o corpo de um Bison terrivelmente ferido, sem o braço até o cotovelo, coberto de sangue e queimaduras, uniforme rasgado e envolto em seu Psycho Power roxo antes de desaparecer de repente. Sua visão em sua técnica de teletransporte. Os olhos de Ryu estavam arregalados enquanto ele tentava em vão se levantar rapidamente. Ele sobreviveu. XXX, com Naruto. E Kami, dentro da base da Shadaloo. Naruto, Kami e as outras 12 garotas voltaram pelos níveis do porão do prédio antes de chegar ao andar térreo e depois ao nível superior, movendo-se cautelosamente no caso de guardas internos, dos quais havia mais do que alguns. Foi aí que Naruto e Kami entraram em cena, já que os Dous não atacaram. Falando neles, Naruto ainda achava bastante desconcertante que as garotas inexpressivas não estivessem realmente fazendo nada além de seguir Kami. Ele ficava pensando que um deles iria sair do que quer que Kami fizesse e se voltaria contra ele para tentar matá-lo novamente. Mas você tinha que confiar em seu companheiro, e Kami não tinha feito nada que justificasse qualquer suspeita desde que seu pequeno esforço coordenado para derrubar a Shadaloo começou. Ela tinha sido muito boa o tempo todo. Ela ainda poderia ter perdido dizendo toda a parte mestre de Mestre Bison, mas mais uma vez ele não poderia criticá-la por isso.
Estamos perto. Kami disse em voz alta, informando Naruto enquanto eles continuavam a atravessar os corredores do nível superior. Eu nunca estive nesta sala antes. Ela parou na frente de um grande par de portas e descobriu que estavam trancadas. Uma carranca cruzou seu rosto, mas ela não estava disposta a deixar que isso a impedisse de entrar. Foi fortificado para que ela não pudesse simplesmente chutá-lo para fora das dobradiças do jeito que ela queria. Naruto, se você não mente. Rasengan? Ele perguntou, recebendo um aceno da garota antes de levantar a mão direita para formar a esfera azul giratória. Tudo bem, mexa-se. Kami fez o que ele pediu e começou a bater o ninjutsu devastador no centro das duas portas, abrindo-as com força. Confira minha chave mestra. A sala inteira não passava de uma câmara aberta e bastante escura, com azulejos escuros brilhantes e reflexivos que cobriam o chão e as paredes que subiam até um teto côncavo. Todos os tipos de fios e canos de vários tamanhos e espessuras corriam para uma parede acima de uma porta menor no final do outro lado da sala. Os fios e canos produziam pouca luz na sala e o brilho emanava deles, possibilitando a visibilidade. Foi bem assustador, cara, esse lugar parece que saiu direto de um videogame. Naruto comentou enquanto eles entravam. Onde está essa coisa do Cycle Drive? Ele perguntou. Posso começar a rasgar esses fios e outras coisas? Se você quer matar todos nós, então vá em frente. Kami disse, revelando que ela estava carregando um pouco de explosivos de Chun-Li. Todo esse sistema é volátil. Destina-se apenas ao Cycle Power do Master Bison. Se você não quer que todos na sala morram, eu simplesmente detonaríamos o C4 com o resto quando sairmos daqui, como o plano original declarava que deveríamos. Ela então percebeu algo errado. Os fios não deveriam estar brilhando sem motivo. Embora ela não conhecesse totalmente a mecânica do dispositivo, ela tinha conhecimento suficiente sobre ele para saber que o brilho roxo emitido por eles não era algo que sempre acontecia. Isso significava que o Cycle Power estava passando por eles. E o som atrás da porta mostrou que havia alguém lá dentro. Se prepare. O aviso incomum de Kyuubi colocou Naruto em ação. Se você não consegue sentir essa presença na sala ao lado, então não posso acreditar que você durou tanto tempo na vida como um ninja. Agora que o grande Biju mencionou isso, Naruto podia de fato sentir uma existência atrás daquela porta que o fez se sentir tanto enjoado ao perceber isso. Se você realmente pretende destruir esse impulso, então acredito que você tem uma luta pela frente. A eletricidade começou a surgir da porta no final da sala antes de deslizar lentamente para cima, revelando uma sala totalmente mecânica atrás dela e uma figura musculosa em um novo uniforme militar vermelho fixo. Apesar de menos de 30 minutos antes ter sido quase completamente destruído a ponto de perder um braço, parecia não haver nenhum vestígio de dano causado a ele neste momento. Com o incrível excedente de Cycle Power rotineiramente armazenado no Cycle Drive de Bison, ele encontrou uma maneira de regenerar seu corpo enquanto o impulso existisse. Naruto e Kami não tinham ideia de suas batalhas anteriores, mas Kami sabia absolutamente quem era Mestre Bison. Ela disse, enrijecendo-se com um pouco de receio ao enfrentar seu antigo mestre, que parecia estar crepitando com puro poder ao seu redor. Que dia muito ocupado. Bison comentou enquanto levitava calmamente para fora da sala do Cycle Drive, caindo no chão na frente de Naruto e Kami. Ele então notou todas as 12 bonecas paradas atrás deles. Bem-vindo ao lar, Killer Bee. E você me mostrou o quão incompetente meu conceito das bonecas era. Eles não estão assassinando Naruto Uzumaki enquanto eu falo. Isso é um problema. Eles não estão mais sob seu controle, idiota. Naruto gritou com ele, usando bravata para mascarar sua própria consternação com o homem que estava enfrentando. Ele não tinha sentido uma intenção de matar tão desenfreada vindo de alguém tão naturalmente desde que enfrentou Orochimaru durante seus 2 desentendimentos com ele. Mas, assim como naquela época, ele poderia abrir caminho. Ele também não era um garotinho fraco.
Você é aquele Bison que tentou me matar e sequestrar Karen, certo? Bison a princípio ignorou as palavras de Naruto em troca de apenas olhar para Naruto e inspecionar o poder que ele podia sentir. Dentro dele, centralizado em torno da barriga do jovem, a fonte daquela energia vermelha maravilhosamente poderosa que Vega não era dominante o suficiente para controlar. Mas em vez de uma mera amostra, dentro de Naruto estava tudo, seja lá o que fosse. Dentro de você há algo, lindamente intenso. Bison disse com um sorriso malicioso, estendendo o braço na direção de Naruto e fazendo-o garoto dar um passo para trás. Eu vi o que uma pequena amostra disso pode fazer. Eu me pergunto do que você é capaz, quando você deixa isso. Seus sólidos olhos brancos começaram a gerar poder. Para eles, você, meu garoto, é infinitamente mais útil do que esses idiotas inúteis que você atualmente encontra na presença. Não somos inúteis. Kami respondeu, estreitando os olhos com raiva. Para seu antigo mestre, nós também somos pessoas. Eu não sou uma ferramenta. Você tem razão. Bison gritou para ela, sua voz estrondosa ecoando pela sala. Você nem é uma ferramenta porque uma ferramenta é tão boa quanto a pessoa que a usa, e todos vocês não conseguiram viver de acordo com a razão pela qual eu os recrutei. Recrutado. Foi assim que ele se referiu? Ele disse isso como se tivesse colado um pôster e aquelas garotas atendessem a ligação. O bastardo, você quer dizer sequestrado? Naruto gritou de volta para Bison, sem recuar mais um passo. Você roubou todas essas garotas de suas casas. Você assassinou suas famílias e as transformou em robôs só para matar por você. Bison riu da repreensão sincera de Naruto, e essa não era exatamente a reação que Naruto estava buscando. O que diabos é tão engraçado? Você está quase certo. Bison disse, se acalmando de seu ataque de risada. Eu levei todas as 12 garotas atrás de você. Mas não sequestrei aqui. Estava ao seu lado. Killer Bee é diferente das outras, devo dizer. Ele colocou a mão no peito e sorriu para ela. Afinal, ela é minha. O queixo de Kami caiu e os olhos de Naruto se arregalaram. Quando ele olhou entre os dois, espere, ela é sua filha. Acho que seria melhor não saber disso. Como algo tão fofo poderia vir do que quer que fosse Bison, ele não precisava ser informado desse fato. Não minha filha. Nenhuma mulher é digna de gerar meus filhos. Bison declarou arrogantemente, e qualquer filho meu relacionado ao sangue seria apenas uma decepção monumental que nunca poderia corresponder à minha glória. Não, Killer Bee era diferente. Só que aqui existia, destinado a se tornar meu próximo corpo assim que este terminasse de quebrar. Do poder do meu Psycho Power. Mas agora ela é inútil, assim como o resto dessas garotas descartáveis. E ela terá que ser tratada como tal. Seu discurso foi interrompido quando ele teve que levantar a mão para bloquear casualmente um soco apontado em seu rosto diretamente de Naruto. A observação notaria que seus olhos azuis estavam furiosos com a forma como ele estava descartando casualmente o direito de Kami das outras garotas de simplesmente existirem. Por outro lado, Kami estava quase fora de si em estado de choque neste momento. É isso? Tudo que eu já fiz não teve sentido. Ter um nome não valia nada. A única coisa que eu deveria ser era a concha do mestre Bison. Foi uma revelação difícil de aceitar, sabendo que o treinamento detestável e os anos sem fazer nada além de atravessar o mundo para matar sob as ordens de Bison eram apenas porque ele ainda não tinha considerado que era hora de tomar seu corpo. Ela vinha pensando muito em si mesma nas últimas semanas, desde que Dalsin embaralhou sua programação e a acordou. Era em momentos como esse que ela pensava que talvez estivesse melhor sem autoconsciência. Momentos como aquele em que ela pensava que simplesmente não valia a pena ter emoções tendo o peso que estava em seu peito naquele momento. Você precisa calar a boca já. Naruto rosnou, nada além de puro veneno em sua voz para o homem que tinha o punho apertado e cada vez mais esmagador. Talvez Kami tivesse acabado sendo seu próximo corpo ou como você o chamou,
E talvez agora que ela ganhou não siga mais todas as suas ordens, ela não é importante para você. Agora. Mas ela não é descartável e não é inútil. Nenhuma dessas garotas é. Elas são seres humanos. E os seres humanos são criaturas inúteis. Bison exclamou, explodindo Naruto com uma pura expulsão de seu Psycho Power, enviando-o em uma torrente roxa que derrubou Naruto e o jogou no chão. Olhe para todas aquelas garotinhas insípidas aí e me diga com um cara séria que eles têm qualquer utilidade ou benefício para a humanidade. Não, o único uso deles era cumprir minhas ordens, e agora eles nem são bons nesse aspecto. Então, agradeça a sua irmã, menina Killer Bee, porque seu intrometido se intromete em sua programação é a razão pela qual todos vocês vão morrer. Ele começou a construir poder, com a intenção de erradicar os bonecos patos sentados até que todos olhassem em seus olhos, e como se um interruptor fosse acionado, todos começaram a atacar Bison de uma vez, antes que ele pudesse lançar um ataque contra eles para matá-los. Outra explosão de seu Psycho Power induzida pela raiva explodiu todos antes que pudessem alcançá-lo, fazendo com que as 12 garotas voassem por toda a sala. Foi uma surpresa para ele que as bonecas o atacaram, mas depois de pensar um pouco sobre isso, ele descobriu que fazia algum sentido. O instinto de sobreviver, eu acho, até mesmo os seres mais humildes deste planeta possuem isto. Kami se ajoelhou ao lado de duas das garotas caídas que não haviam caído muito bem após a demonstração de força autoritária de Bison, tremendo um pouco, pois tudo o que ele conseguia ver eram as costas dela. Eu nunca vou te perdoar. O que é que foi isso? Ele zombou, fingindo ignorância do que ela acabará de dizer. As palavras de uma garota golem vazia não significam muito para mim, infelizmente. Você terá que se repetir. Eu disse que nunca vou te perdoar. Kami se levantou e se virou com uma expressão furiosa no rosto e lágrimas brotando em seus olhos. Ela então fez algo que nunca teria sonhado fazer em sua vida há poucas semanas. Ela se reuniu em sua posição de luta e enfrentou Bison. O militarista apenas riu alto até sentir uma presença bastante forte se aproximar de Kami para ficar ao lado dela, Naruto. Naruto com os olhos vermelhos e uma aura laranja queimando por todo o seu corpo, envolvendo aquela sensação que você está sentindo agora. Naruto disse para a garota ao seu lado. Isso é raiva se você não o fez saber. Ele então olhou para Bison, que parecia mais divertido do que qualquer outra coisa que os dois iriam lutar com ele ao mesmo tempo, e com o poder da Kyuubi. No entanto, a sensação que ele está prestes a sentir depois que terminarmos com ele, isso vai ser dor. Não. Kami disse, balançando a cabeça uma vez enquanto limpava as lágrimas que se formavam em seus olhos. Não acho que as pessoas sintam dor quando estão mortas. Vocês dois não podem me matar. Bison disse, permanecendo em sua própria posição de luta com seu poder aumentando. Enquanto ele decidia não mexer ao lidar com o poder vermelho de Naruto, como ele tinha visto em primeira mão durante sua batalha com Vega, não há uma força neste plano mortal que pode me matar com certeza. Duvido que uma boneca com defeito e um único garoto sem nome possam fazer isso. Veremos. Perfil do personagem: nome: M. Bison. Nacionalidade: desconhecido. Gênero: masculino. Idade: 35, 17 de abril. Altura: peso: 5'11", 254 lbs. Abril: altura, peso: 5'11", 254 lbs. Tipo sanguíneo: gosta de dominar o mundo, obediência, seu próprio poder. Não gosta: pessoas fracas, soldados inúteis, subordinados incompetentes. Hobbies: hipnose. Rivais: Chun-Li, Guile, Charlie, Kami, Ryu. Estilo de luta: estilo de luta feito por você mesmo com infusão de poder psicopata. Técnicas atuais: Psycho Crusher, Psycho Shot, Scissor Kick, Head Press, Devil Reverse, Bison Warp. Hipertécnicas: Knee Press. Nigatimari, Ultimate Psycho Crusher, Nigatimari Booster, Psycho Punisher. Antecedentes: um vilão egoísta motivado por seu próprio
Desejo de poder e domínio de tudo, Bison é um ditador insensível e cruel disposto a fazer e matar tudo o que for necessário para obter o controle supremo do mundo. Bison não tem respeito pela vida humana com seu uso constante de experimentação física para melhorar seus subordinados, que ele vê como nada mais do que peões, e embora exija total obediência e lealdade de todos abaixo dele, ele não mostra absolutamente nada a eles em troca. Ele rotineiramente usa chantagem, lavagem cerebral, demonstrações vulgares de força e terrorismo para conseguir o que deseja, deleitando-se com o medo que aqueles que têm conhecimento de seu nome costumam demonstrar. Devido ao poder avançado e extremamente devastador sob seu comando no Psycho Power, aumentado apenas pela criação do Psycho Drive, ele se considera um deus, mas apesar de sua força absoluta que muitos consideram imensurável, ele tem muitos truques e dispositivos sujos para fazer o melhor uso de suas habilidades e intelecto. Nome: Charlie Nash. Nacionalidade: Estados Unidos. Gênero: masculino. Idade: 28, 19 de junho. Altura: peso: 6,185 lbs. Tipo sanguíneo: AB. Gosta de justiça, uísque. Não gosta, injustiça. Hobbies: manutenção de Arrier, psicologia. Rivais: M. Bison, Guile, amigável. Estilo de luta: treinamento militar das Forças Especiais Técnicas atuais, Sonic Boom, Somersault Kick. Hipertécnicas: Somersault Justice. Crossfire Blitz, Sonic Break. Antecedentes: primeiro-tenente da Força Aérea dos Estados Unidos, Charlie também é membro de uma equipe militar secreta e foi despachado disfarçado sob o pretexto de se ausentar sem licença para lidar com o problema da Shadaloo, sem fronteiras ou barreiras de protocolo para detê-lo. Treinado inicialmente como piloto da Força Aérea, ele é confiante, ao contrário de seu amigo Guile, fica visivelmente mais calmo sob pressão. Um dos lutadores mais poderosos reconhecidos nas Américas, ele é muitas vezes alvo de reserva de fantasia por fãs fanáticos de luta que desejam vê-lo enfrentar Ken Masters devido ao fato de Charlie ser o último homem a vencer o US Open Fighting torneio antes de Ken, Charlie não tendo entrado devido a seus problemas iniciais com a Shadaloo. Devido aos seus repetidos desentendimentos com a organização, ele tem um forte ódio pela Shadaloo e especialmente pelo líder M. Bison. Nome: Guile. Nacionalidade: Estados Unidos. Gênero: masculino. Idade: 29, 23 de dezembro. Altura: peso: 5,11 189,16 lbs. Tipo sanguíneo: o gosta de café, automóveis americanos, filmes de John Wayne, seu cabelo, sua família. Não gosta, N.A. hobbies, torneios de combate da Força Aérea. Rivais: nenhum estilo de luta, forças especiais, treinamento militar e brigas técnicas atuais, Sonic Boom, Flash Kick. Hipertécnicas: flash duplo, furacão sônico, explosão de flash. Antecedentes: Guile é um artista marcial extremamente durão, com uma certa tendência de cabeça quente, extremamente leal aos militares dos Estados Unidos. Treinado por seu companheiro de equipe sênior, melhor amigo e oficial superior Charlie em como executar suas técnicas especializadas, Guile tem sua própria maneira de executá-las que, embora eficaz, carece da proficiência técnica que Charlie exibe durante a luta. Durante uma missão na Tailândia, ele foi capturado junto com Charlie, convencendo os dois de que havia um homem interno nas Forças Armadas dos Estados Unidos que havia informado seu inimigo. Enquanto Charlie assumiu uma mentalidade de faça o que for preciso ao lidar com o problema, até recentemente Guile seguiu os livros até perceber que lutar contra Shadaloo dessa forma não funcionaria. O penteado impressionante de Guile é fixado com um spray de cabelo especial para permitir que ele mantenha a forma. Isso é algo que faz Charlie zombar dele com frequência. Fim de capítulo. Até o próximo.